Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Ser bem-aventurado é desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. O reverendo Hernando Dias Lopes diz em seu estudo que bem-aventurado inclui bem-estar espiritual, tendo a aprovação de Deus e assim um destino mais feliz. Eu já havia dito numa devocional anterior, e volto a citar como introdução, que as bem-aventuranças correspondem a uma parte do Sermão do Monte e pertencem ao trecho inicial, no capítulo 5, versículo 1 a 11 do Evangelho de Mateus. Jesus dirige esse sermão aos seus discípulos e através dele a toda a igreja hoje. Vejam os versos de 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos para que haja mudança de coração, não só daqueles que ouvem, mas também deste Teu servo que fala. Em nome de Jesus, é o que te peço. Amém. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Segundo a Bíblia, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Isso está na contramão do mundo. Assim, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Jesus diz que aquele que perde sua vida é o que ganha a vida, e aquele que ganha a vida é o que perde sua vida. Aí Lucas capítulo 9, versículo 24. Coisas externas não podem preencher todos os anseios da nossa alma, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há pessoas que têm tudo, mas não são felizes. A verdadeira felicidade não está no alegrar-se na dádiva, mas alegrar-se no doador. A verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está em Deus. Salmo 128, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 144, versículo 1 diz: Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Está fundamentada no ser e não no ter. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, feliz é o humilde. No reino de Deus, o humilde é o exaltado. Charles Spurgeon disse: ser humilde de espírito é o primeiro degrau para se chegar às outras virtudes espirituais. Se uma pessoa não for humilde de espírito, ela jamais chorará pelos seus pecados, ela jamais será mansa, ela jamais terá sede de justiça, jamais terá misericórdia, jamais será limpa de coração, jamais será pacificadora. O reverendo Hernandes também diz: não podemos ser cheios de Deus sem antes estarmos vazios de nós mesmos. Você não pode ser feliz e nem estar cheio de Deus se não chorar pelos seus delitos, não acabar com a sua raiva, não abandonar as injustiças e as corrupções do coração. Se continuar na indiferença e frieza, não arrancar do seu coração e da sua consciência suas impurezas, traições, mentiras, cobiças, ganância e etc. Veja a expressão de Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja também a expressão de Pedro em Lucas 5:8. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E a expressão de Paulo em Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois é, irmãos, enquanto você não for humilde de espírito, jamais Jesus vai ser precioso para você. Enquanto você não for humilde de espírito, jamais entenderá e buscará a graça de Deus sobre você. Enquanto você não for humilde de espírito, não pode ir para o céu. Contudo, quando entender biblicamente a conversão, isso deve te fazer humilde, porque na conversão reconhecemos o tamanho da nossa difícil situação, pois estávamos mortos e Deus nos trouxe a vida. Efésios 2:5. Grande e inacreditável é a nossa salvação. Éramos inimigos de Deus e escravos do pecado, mas Deus, por sua misericórdia, nos reconciliou consigo mesmo e nos libertou. Entender isso vai fazer-nos humildes diante de Deus e dos outros também. Então, quando podemos nos ver como humildes de espírito? Como podemos nos ver como humildes de espírito? Primeiro, você é humilde de espírito quando você reconhece que Deus te aceita somente por causa dos méritos de Cristo. Segundo, quando você mesmo, sem entender todos os desígnios de Deus, se dobra e se arrepende, como no exemplo de Jó. E terceiro, você é humilde de espírito quando você clama mais por Deus do que pelas bênçãos dele. Sim, voltamos a citar o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso mesmo, é o reino dos céus. Há uma verdadeira recompensa para você, homem de Deus, humilde de espírito, no presente e no futuro. Lucas registra no capítulo 17, de 20 a 21, que ao ser interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu termino dizendo, amados, a entrada no reino de Deus é algo presente e não apenas futuro. Assim, não espere para ser feliz quando você chegar ao céu. Amém? Que o Senhor permita que pelos seus ensinamentos sejamos conduzidos, sejamos guiados à sua graça e à sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.